Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo e estamos aqui para mais um episódio do Gotas Fraternas, que são retirados do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nos toca o capítulo 87, Pondera Sempre, que começa com uma citação do Paulo, do apóstolo Paulo, que é a seguinte: E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo 2 Timóteo 2:2. Então ele nos chama a atenção nesse capítulo que nós, os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, normalmente ele fala aqui, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansioso de estender a fé renovadora, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimento mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder de conhecimento. Então ele nos chama a atenção para que a gente tenha muito cuidado, né? Que às vezes a gente vai no entusiasmo e começa a ter o conhecimento da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente já quer espalhar para todo mundo e a gente não consegue modularizar, né, essa euforia. Então ele fala que a gente tem que ter o cuidado e simplesmente saber para quem a gente está fazendo essas colocações, essas divulgações, né? Ainda diz aqui, encarecemos sim a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Então, muitas das vezes a gente, no afã da gente querer transmitir, né, os nossos conhecimentos, o Evangelho, se a gente não seleciona para quem vai ouvir, a gente vai entrar naquela máxima de Jesus, não dê pérola para porcos, né? E que assim, a gente tem que selecionar aonde nós estamos, para que público a gente vai transmitir aqueles conhecimentos e o próprio Evangelho à luz da doutrina espírita, né? E ele fala, distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada, todavia defendamos o nosso íntimo santuário quanto às arremetidas das trevas. Porque se a gente sai falando para todo mundo, sem eleger o público que vai ter condição de receber essa mensagem, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas pensam diferentes e podem nos taxar assim a guisa de fanáticos, de translocados, né? Somente o Espiritismo que preconiza, né, como fundamentalmente a reencarnação, né, a intercâmbio com os espíritos. Muita gente não aceita isso, né, de outras religiões, que mesmo às vezes ligadas ao Evangelho, mas ainda não tiveram essa oportunidade que nós tivemos. E ele continua aqui, lembremos-nos de que o próprio Jesus, o próprio Mestre, reservava lições diferentes para as massas populares e pela pequena comunidade dos aprendizes. Então ele comunicava com o povão lá, com as massas, né? Uma linguagem adequada, né, para eles, e para os apóstolos, para os aprendizes, que eram os apóstolos, ele já poderia abrir outras informações, né? Como ele falava lá, né, que eles eram amigos dele, os apóstolos já eram amigos, e amigo a gente pode confidenciar determinadas coisas e revelar situações que eles têm capacidade de entender, né? Tanto que ele fala aqui que não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor,
até entre os discípulos, alguns não teriam condições de entender aquela passagem da transfiguração do Tabor, onde aparece Moisés, Elias, né? Ele foi acompanhado de 3 discípulos, e era João, Pedro e Tiago, e que até adormeceram quando ouviram aquele barulho. É até essa passagem interessante que está no Evangelho, no Novo Testamento, que nos confirma até, nos dá assim, um atestado muito interessante, bem direto de Jesus, sobre a reencarnação, né? Quando aparece Moisés, Elias, e os discípulos ouviram aquele barulho, apareceu uma nuvem lá, e esses espíritos materializaram, e no final os discípulos perguntaram para ele, né? Mas não falaram que Elias ia voltar? E ele falou: em verdade eu vos digo que Elias voltou na figura de João Batista. Para aquele petit comitê, vamos falar assim, ele conseguia falar isso, que talvez até os outros ele não tivessem capacidade, né? E o Paulo, então, aqui na mensagem do Emmanuel, também complementa: os espíritos enobrecidos, que se comunicam na esfera carnal, adotam sempre o critério seletivo, buscam criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles já podem transmitir os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido. Como não haverá de vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Então, se esses espíritos enobrecidos, né, para se comunicarem com a gente, já usam desse cuidado, né, e que eles têm muito conhecimento, eles estão já num patamar bem acima de nós, como é que nós, com as nossas limitações, vamos sair espalhando as revelações, as verdades, as coisas que a gente aprende para as pessoas que não estão habilitadas ainda, né? É como a gente usar lá o exemplo na Fraternidade Luiz Sérgio, que nós pertencemos, e nós fazemos as palestras, as preleções, né, que chamamos preleções, mas são palestras evangélicas, baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, um público que vai lá interessado a ouvir, que já estão estudando, que já têm algum conhecimento, ou estão iniciando. Então é adequado, você faz as colocações adequadas. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, como ele fala aqui: trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então vamos, como a gente não dá uma feijoada para um bebê, né? A gente tem que ir dando lá o leite materno, depois vai mudando, depois a papinha, até que o organismo dele se adapte. Nós também temos que fazer isso com os nossos irmãos, modularizar em função da capacidade de entendimento de cada um. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.